Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesta tarde, quero nesse momento ler um texto aqui da palavra do Senhor e meditarmos na sua palavra nesta tarde. Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, e o verso 3, diz assim: se alguém ensina outra doutrina, e se não conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavra, das quais nasce inveja, contendas, blasfêmia, ruins suspeitas. Verso 5. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privado da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos deste mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Nós louvamos a Deus, meus irmãos, por estarmos aqui, por ter o privilégio de, nessa tarde, levar uma palavra da parte do Senhor para os irmãos. E o texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui ao Timóteo, aos irmãos na fé, ele fala aqui uma coisa interessante que às vezes a gente deixa passar despercebido. O que acontece? No verso 3 ele diz: olha, se alguém ensina outra doutrina e se não conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões de contenda. O apóstolo Paulo, queridos, ele nos dá uma alerta aqui para nós que somos a igreja do Senhor. Porque ele começa dizendo que se alguém ensina outra doutrina, né, que não são conforme a de nosso Senhor Jesus Cristo, aí no verso 4 ele diz que essa pessoa, ela é soberba, né? Diz que essa pessoa nada sabe, mas delira acerca de questões de contenda. O apóstolo Paulo diz que essa pessoa que ensina outra doutrina que não é conforme a de nosso Senhor Jesus Cristo, ele delira, o apóstolo Paulo diz que esse camarada é doido, né? Esse camarada é ruim da cabeça. Diz que ele é soberbo, não sabe de nada, mas delira acerca de questões e de contenda de palavra, das quais nascem inveja, contenda, blasfêmias, ruins e suspeita. Irmãos, se a gente for analisar, porque o apóstolo Paulo está falando aqui de pessoas que são falsos, que têm falsos ensinamentos, falsas doutrinas. E quando a gente depara com essas pessoas, a gente vê que
cumpre exatamente isso aqui. Os falsos mestres, os falsos ensinadores, aqueles que deturpam a palavra de Deus, eles, quando se aproximam de nós, dos cristãos, eles se aproximam para contender. Não querem aprender a verdade, eles querem contender. Eles querem causar discórdia, né? Eles querem causar contenda, colocar uns contra os outros. E aí o apóstolo Paulo deixa um alerta aqui. Qual é o alerta? Olha só. Verso 4. Diz que o cara é soberbo, não sabe de nada, delira acerca de questões e de contenda, fala coisa com coisa. Sabe o que é delirar, irmãos? É aquela pessoa que não tem noção do que fala, né? Tem noção do que fala, né? Aí ele diz que dessas coisas, dessas palavras, dos quais nasce inveja, contenda, blasfêmias e suspeita, né? Essas são as observações que o apóstolo Paulo faz sobre a questão dos falsos mestres. E aí, meus irmãos, nesse momento de pandemia, os falsos mestres estão mais ativos do que você pode imaginar, né? Os falsos mestres estão ativos. Os falsos mestres, eles aproveitam nesse momento para disseminar as suas heresias. Por quê? Porque enquanto a igreja ela está, por questão judicial, não está podendo abrir suas portas, está sendo um campo fértil para os falsos mestres, né? Através dos meios de comunicação, não é isso? Os falsos mestres, a Bíblia diz que a gente tem que obedecer às autoridades, eles não obedecem. Se é para a igreja ficar fechada, ele abre as portas, enfim. Então, os falsos mestres, eles falam coisa que a pessoa em sã consciência diz: esse camarada está ruim da cabeça, né? E olha lá que os falsos mestres, o Ministério da Saúde diz para usar máscara, eles não usam, incentiva as pessoas a não usarem, né? Os falsos mestres, o Ministério da Saúde diz que é para manter, para manter a distância, o isolamento, enfim. Os falsos mestres são contra tudo isso, né? Infelizmente, tá certo? E aí, nesse momento, dá para a gente identificar quem é falso e quem não é com essas questões. E também com as questões doutrinárias, né? Porque os falsos mestres, eles não vão evangelizar. Você acha que vai evangelizar? Não vai. Falso mestre, eles querem pegar aquelas pessoas que já são crentes, salvas em Jesus, e aí levar para estar junto com eles e pensar igual eles e colocar na cabeça dos irmãos essas heresias que eles ensinam. Mas eu louvo a Deus pela igreja em que eu pastoreio, porque os irmãos são bem ensinados, né? Nesse momento de pandemia, queridos, tem aparecido cada coisa que até o capeta duvida, né? Até o capeta duvida. Camarada, rolou um vídeo aí de um certo pastor, que não sei se o cara merece ser chamado de pastor, que estava vendendo uma máscara invisível. A pessoa comprava a máscara e ele disse que ia mandar pelo correio, e quando chegava lá, a pessoa abria a caixa, chega lá, não tinha nada, né? E aí quando a pessoa ia questionar, ele disse que a máscara é invisível. São falsos, meus irmãos. Estamos vivendo a última hora da igreja na terra. E eu fico preocupado, porque
com a nossa igreja, eu fico feliz, porque vocês são bem ensinados, vocês foram instruídos na verdade. Mas tem pessoas que não tiveram a oportunidade que vocês tiveram. E aí são levados, acreditas nesses lobos devoradores. Os irmãos viram nesses dias aquele outro cidadão em que estava vendendo o milagre do feijão. Irmãos, que coisa feia, irmãos. O feijão milagroso. Irmãos, é a última hora. E nessa última hora, os falsos mestres têm se levantado, porque são gananciosos, né? Eles só querem a lã. Eles não pensam na alma das pessoas. Mas eu louvo a Deus por vocês, por esta igreja, porque mesmo em momento que estamos vivendo de isolamento, vocês foram nutridos na palavra e vocês não se deixam levar por isso. Que Deus abençoe vocês. Vamos continuar orando. Quero dizer para os irmãos que mais tarde nós vamos ter oração na igreja. Enquanto tiver nessa pandemia, nós não vamos ter culto na igreja. Nós vamos estar apenas orando, porque entendemos que nesse momento somente a mão do nosso Deus para nos socorrer, tá certo? Então, a partir das 7h30 estaremos orando, pedindo a Deus que tenha misericórdia do Brasil, do mundo, pedindo a Deus que tenha misericórdia da sua igreja e que Ele continue fazendo conosco aquilo que ele fez com Israel lá no Egito. Aonde não tinha a marca do sangue, houve mortandade. Mas aonde tinha a marca do sangue, ninguém morreu. E nós somos marcados pelo sangue de Jesus. Tome posse dessa palavra nessa tarde. E aonde tiver a marca do sangue de Jesus, vai haver livramento. Nós vamos sair dessa pandemia. E quando chegarmos do outro lado, iremos dizer: só o Senhor é Deus. E só Deus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe a todos. Queridos, domingo, depois da oração, o irmão Luan, ele nos trouxe uma proposta assim, e eu gostei muito da proposta dele, e eu queria passar para os obreiros. Então eu convido os obreiros que depois da oração eu gostaria de falar com vocês, vai ser bem rápido, certo? Sobre uma proposta que o irmão Luan trouxe para mim, e eu gostaria de compartilhar com os obreiros. Então eu queria conversar com os obreiros, vai ser bem rápido. A paz do Senhor a todos, que Deus o abençoe.